Gustavo Gayer, baixa tua bolinha. Você agora está ameaçando processar geral que te chama de racista. Baixa tua bolinha que você está errado. Você está errado e você vai perder o seu mandato. Você vai ter o seu mandato cassado, que é isso que você merece no mínimo. Quem deve ter baixa capacidade cognitiva aqui é o Gayer, né, que não tem a capacidade nem noção de entender que fez uma fala racista. Então ele fez uma fala racista e foi em flagrante. Em flagrante. Bom, para quem não está entendendo nada, esse deputado federal, Gustavo Gayer, que é do PL, do partido do Bolsonaro, que é um bolsonarista, que é um capacho do Bolsonaro, que é um extremista, né? Em entrevista a um podcast na semana passada, o deputado falou sobre a capacidade cognitiva da população da África. Ou seja, ele está falando da população negra. Bom, eu conheci o Gustavo Gayer pela Jovem Pan, quando ele era da Jovem Pan, e ele já era um extremista naquela época, né? Era uma máquina de fake news, né? E isso era antes dele ser deputado, né? Ele ficou conhecido na Jovem Pan e por causa disso ele foi eleito deputado federal, infelizmente. Só que desde a época da Jovem Pan ele já era um mau caráter. Bom, o episódio começou com o apresentador do podcast comparando o QI da população do continente africano com macacos. O racismo já começa aí. E aí ele fala que o QI na África é de 72. Não dá pra gente esperar alguma coisa dessa população. Ele fez uma comparação do QI do macaco, falando que os africanos têm tem o QI mais baixo do que os macacos. E o Gustavo Gayer concordou, e aí ele continuou falando que a população é emburrecida, tem baixa capacidade cognitiva, por isso há ditaduras na África, e falou do Brasil também, falou que no Brasil é a mesma coisa. As pessoas têm baixa capacidade cognitiva e votaram no Lula. Enfim, vamos ver o vídeo e eu volto aqui a comentar. O certo e o errado. Então tentaram fazer... O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então ele está sendo racista, né? Ele está falando que o povo da África não tem capacidade cognitiva de saber o que é certo ou errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... Tentaram fazer democracia na África. Ele fala do continente da África como se fosse um país. É tão burro esse cara, é tão extremista, imbecil, é um idiota, tão burro, que não sabe que os países da África são diferentes uns dos outros. Né? Tem 50 países, tem 40 países, tem vários países e não são iguais, nunca foram. O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro, picanha, cerveja. É nojento a fala desse cara. Ele ainda chama o Lula de ditador, né? Ele faz a comparação e dá a entender que o Lula é ditador. Nesse mesmo podcast ele chamou o Lula de bandido, né? Enfim, são coisas que ele fala que não tem sentido, sabe? Ditaduras com baixa capacidade cognitiva, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo?
Ele foi muito racista, foi preconceituoso, foi racismo em flagrante, certo? Que ele fez ali. E ele ainda acha que ele está certo. Ele ainda acha que ele está certo. Tem que baixar a bolinha dele. Ele ainda quer processar as pessoas que chamarem ele de racista. Como ele quer processar a colega dele, deputado federal, Duda, por formalizar um pedido de cassação do mandato dele, por essas falas, né? E aí ele grava um vídeo e fala: estão querendo me chamar de racista, eu vou processar. E ainda chamou a Duda, essa deputada federal, de retardada. Então ele fica lá com o narizinho empinado, ele ainda acha que ele está certo, ele acha que ele não cometeu nada, ele acha que não fez nada, ele acha que a fala dele não foi racista, né? Ele reforçou o que ele falou aquilo ali no podcast e está tudo bem, né? Para vocês terem a noção do quanto esse cara tem problema cognitivo, de não entender o que ele está fazendo, do que ele falou, da gravidade do que ele falou. A Câmara dos Deputados não podem mais tolerar racistas lá, certo? O mínimo que esse cara deveria pegar é ter um mandato cassado. E cabe aí uma prisão aí. Cabe aí uma prisão, se forçar. Bom, mas eu acho difícil, né, de acontecer as pessoas serem presas por racismo aqui no Brasil, infelizmente. É difícil. Aí ele vai falar que a fala dele não foi racista, né? O apresentador falou do QI, que o QI do macaco é superior dos africanos, e você concordou. E ele concordou, Gustavo Gaia. Não tem como falar que não é racista. Agora só falta se fazer de vítima, que é o que vai acontecer. Só falta falar que ele é negro, né? Estão me perseguindo, agora estão querendo caçar meu mandato, é a ditadura, quer apostar quanto que ele vai falar isso, né? Vai se fazer de vítima ainda. E quando ele fala que quase todos os países na África são ditaduras, é uma mentira, né? Mais uma fake news desse cara. Esse cara é um poço de fake news, é uma máquina de fake news. O que esse cara fazia na Jovem Pan é impressionante. Bom, nesse mesmo podcast, em outro momento, ele fala também, além dessa fala racista, ele menciona o feminismo. E diz ele que o feminismo destruiu a sociedade brasileira. A luta pelos direitos das mulheres, cara. A luta pelos direitos das mulheres. As mulheres não tinham direitos iguais. As mulheres não tinham nem direitos antigamente. E vem esse lixo do lixo que é o Gustavo Gaia, né, que é o chorume do chorume, falar que o feminismo destruiu o Brasil, né, e ele ainda fala coisa sem sentido, sem nexo. Isso não faz nexo. O feminismo destruiu o Brasil. Olha o que esse cara tá falando, bicho. Faz algum sentido isso para você? É a luta pelos direitos das mulheres, cara. Ele ainda fala que agora as mulheres querem focar na carreira, na profissão, não querem mais cuidar da família, né, do lar. Ou seja, na cabeça dele machista, né, a mulher tem que estar na cozinha, a mulher tem que estar dentro de casa, cuidando dos filhos, e o homem tem que sair para trabalhar. Né? Machismo puro, né? Machismo puro. E a mulher não pode ter carreira, né? Não pode ter profissão na cabeça dele. Ou seja, é um Red Pill, um MGTOW, sei lá o que, esses lixos aí. Ele é um desses. E falo mais. Quem achava que os judeus e os negros tinham baixa capacidade cognitiva, quando ele fala, e ele é um inteligente, né, o Gustavo Gaia, quando ele fala que quem falava que os judeus e os pretos e os índios
tinham baixa capacidade cognitiva era aquele cara lá, o ditadorzinho do bigodinho da Alemanha. Ele pensava assim, que ele era a raça superior e que os outros eram inferiores, e que os negros e os judeus eram inferiores. Então, essa galera aí desse podcast aí, o Gustavo Gaia, segue essa mesma linha de pensamento. Pode processar, Gustavo Gaia, seu lixo. Eu não tenho medo de processo, não. Você tem que ser chamado pelo que você é. A sua fala foi racista. Foi racista, sim. E, bom, tomara que muita gente vá em busca do pedido da cassação do mandato desse lixo humano que é o Gustavo Gaia. Eu sou o Scud, vou ficando por aqui. Não esqueçam do like. Não esqueçam de, quem puder contribuir com o Pix, eu vou deixar na descrição do canal desse vídeo. E vamos que vamos. É muito desagradável. Eu não sei nem se eu consegui gravar esse vídeo legal, porque não dá, é muito difícil com um assunto desse. Enfim, vamos que vamos. Persistir sempre, retroceder jamais. Obrigado por assistir, valeu, falou, tamo junto na luta.